Eu sou enfermeiro Diego Ícaro, tá? E o tema dessa live é medida provisória e o pagamento do piso da enfermagem. Gostaria que de antemão você já se inscrevesse no nosso canal do YouTube, deixasse um comentário aí a respeito, né, desse vídeo, tá? Mas para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é uma medida provisória e sobre o pagamento do piso da enfermagem, nós temos que entender em que passo está o nosso piso salarial, tá, gente? Bom, seguinte, dia 22 de dezembro, se eu não me engano, foi promulgada a nossa PEC, tá? Que garante aí a fonte de custeio do pagamento do piso salarial, certo? Emenda Constitucional 127. Beleza, e após isso, né, a gente, a enfermagem, né, ficamos cobrando. E agora? O que precisa? Barroso, já foi. Barroso, nós temos emenda constitucional como fonte de custeio, que você pediu. E o silêncio do ministro Barroso era ensurdecedor, né? Nós ficamos aí atônitos, aguardando aí algum pronunciamento com a revogação da suspensão da lei do piso salarial. Só que, como explicado aí pelo nosso amigo advogado André Cazucas, o ministro Barroso, no dia 4 de setembro, quando ele suspendeu o nosso piso no domingo, ele suspendeu sozinho. E aí nós ficamos cobrando essa decisão monocrática do ministro e depois, na sexta-feira, ele colocou para votação, onde os ministros, né, votaram por manter o nosso piso suspenso, tá? Então hoje não deve se cobrar apenas do Barroso, e sim dos ministros do STF por inteiro, porque somente após uma nova votação deles, de todos eles, né, ou pelo menos 6 votos a favor da revogação dessa suspensão, nós teremos aí o piso salarial liberado para o pagamento, certo? Porque alguns governos já se comprometeram aí em pagar, tá? Já tem prefeituras que vão iniciar o pagamento agora em janeiro, assim como está comprometido. Mas, bom, Diego, o que é que tem a ver essa medida provisória com o pronunciamento do Barroso do dia 30? Bom, no dia 30/12, o ministro Barroso, ele se pronunciou, ele abriu a boca, né, entre aspas, né, ditou lá um documento, um despacho, tá? E ele, nesse despacho, ele colocou, tá, que ele solicitava informações ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, inclusive ao presidente da República, a tramitação de um projeto de lei que regulamente a emenda constitucional. Ah, Diego, mas ele está contra o piso. Bom, o ministro Barroso, ele mantém o nosso piso suspenso, e o que ele está pedindo é uma lei que regulamente a emenda constitucional 127. Inclusive, nesse mesmo dia, pessoal, ele encaminhou, olha, com um pedido de urgência. Aqui onde eu estou aqui embaixo, tem um nomezinho bem urgente aqui, mas não dá para ver. Ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tá? Ele encaminhou essas solicitações. Ele encaminhou também ao Arthur Lira, tá aqui, ó, o urgentezinho que eu falei para vocês, em vermelho, tá? Pedindo essas solicitações dessa lei que regulamente aí o pagamento do nosso piso salarial através da emenda constitucional 127, dos fundos, para onde é que vão, tá? Ó, já tem gente aqui que tá entendendo. A Lete Maria fez uma colocação legal, já nós vamos falar sobre isso. Mas ele fez também um pedido para o presidente em exercício, que era o Jair Messias Bolsonaro, a respeito dessa lei, né, que faria dizer aí quanto que vai para cada, né, quem poderia aí, né, definir, né, uma lei, no caso uma medida provisória, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, para que a emenda constitucional 127, certo? Como ele pediu aqui, ó, para que a emenda constitucional 127 pudesse ser regulamentada. Diego, tá no Diário Oficial da União, a emenda constitucional 127 já está valendo, mas ele pede uma lei para o pagamento, entendeu? E de acordo com a Constituição Federal, isso é legal, tá? Ainda mais com a
emenda constitucional 128, se eu não me engano, que é aquela dos prefeitos, que proíbe a criação de uma nova lei sem os fondos de custeio. Então, para que vocês entendam, o Congresso Nacional ele fez a parte dele até um determinado momento. Tá? Mas e agora, digo, o que é que tem a ver essa medida provisória com a questão do nosso piso salarial? O que é isso? Bom, um dia depois, né, após serem informados de que se precisaria pelo ministro Barroso a criação dessa lei para o pagamento do piso salarial, a Câmara dos Deputados divulgou uma nota pública para a enfermagem brasileira, assim como para o ministro Barroso. Né? Esse daqui é o postzinho da nossa deputada enfermeira Carmen Zanotto, e eu vou mostrar para vocês, como eu já postei aqui na página, o que é que dizia, né, a respeito aí dessa contestação do Barroso para a criação dessa lei, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês se atentem ao item 2, né? Não tá dando para ver direitinho, eu vou até encostar mais a minha carinha na tela, mas o item 2... ela fala, né? Primeiro tem o item 1 que ela fala a respeito da contestação do Barroso, e no item 2 ela fala: no entanto, cumpre esclarecer que com a promulgação da emenda constitucional número 127, a manifestação dos repasses dos recursos do piso da enfermagem é de competência do Poder Executivo, que poderá editar medida provisória ou enviar projeto de lei ao Congresso Nacional para tratar da matéria. Tá aqui, o item 2, certo? Então, nessa resposta da Câmara dos Deputados, como uma nota pública, né, tanto para o ministro Barroso, quanto para a enfermagem, né, eles foram muito claros que pode acontecer a edição de uma medida provisória, tá? Ou envio de um projeto de lei do Executivo para o pagamento desse pedido. Quem é o Executivo? É o Presidente da República. E hoje, nós temos como Presidente da República o Presidente Lula, tá? E aí eu quero que vocês entendam o que é uma medida provisória, para a gente poder levar essa live um pouquinho a mais, vocês poderem passar as informações corretas. Olha aqui o que é uma medida provisória. As medidas provisórias são normas com força de lei, editadas pelo Presidente da República em situações de relevância e urgência. Ponto. Diego, uma medida provisória tem poder de lei? Tem. Então, o que o ministro Barroso ele solicitou pode ser resolvido com uma medida provisória. Enquanto, e aqui nós vamos para o apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, a medida provisória precisa da posterior aprovação pelas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, para se converter definitivamente em lei ordinária. Então, o atual governo que tomou posse, ele pode, aí a qualquer momento, editar essa medida provisória, tá? E mandar aí para publicação, tá? Passando a valer assim como uma lei para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Diego, por que você está falando isso? Bom, logo no domingo, né, quando o presidente Luiz Inácio Lula tomou posse, né, uma posse muito bonita, tá? Onde eu até cobrei aí um pouquinho da falta, né, de um profissional da enfermagem lá. Foi até mal interpretado por algumas pessoas, né? Mas eu queria falar, bom, lá estavam representando o povo brasileiro, que bom, né? Mas tinha metalúrgico, tinha professor, podia ter um profissional da enfermagem representando o povo brasileiro também, mas isso, né, é coisa da minha cabeça. Bom, beleza. Logo no domingo, né, quando tomou posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Ele assinou aí 3 medidas provisórias. A medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios e criou as novas pastas. A medida provisória que recria o Bolsa Família no valor de 600. Opa! Peraí, olha esse item 2 aqui. A emenda constitucional, a PEC da transição, que trazia esses valores aí para o Bolsa Família, elas não correram junto da nossa? Então a nossa também poderia ter sido assinada no domingo se fosse para questão de prazo. Mas vamos lá. Assinou outra medida provisória,
uma medida provisória que prorrogou a desoneração dos combustíveis por 60 dias. Então foram 3 medidas provisórias assinadas pelo presidente, então significa que ele já pode assinar também a medida provisória que traz o pagamento do piso da enfermagem. Diego, esse documento está sendo escrito e redigido? Sim. Bom, vamos a fatos de hoje. Hoje não, já é 4, né? Vamos a fatos de ontem, do dia 3. O que eu quero que vocês entendam é que o nosso problema criado aí pelo Barroso, que pede uma solução de uma lei, ele pode ser resolvido sim pelo novo governo. E nós tivemos aí uma aceitação na fala ontem da ministra, segunda, da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que falou especificamente do pagamento do piso da enfermagem. Não deu a data, mas esse novo governo ele tem como promessa de campanha pagar aí sim o piso da enfermagem. Bom, vamos aqui às novas informações, né, que eu peguei agora, tá, de manhã. Vocês lembram do nosso amigo deputado federal Rui Carneiro, da Paraíba? Bom, ele afirmou que o Congresso Nacional vai se mobilizar para atender ao STF e assegurar o pagamento do piso da enfermagem. Bom, o Rui Carneiro ele foi o vice-presidente da comissão aí, né, da PEC, da comissão especial da PEC 390/2014, que era a PEC 27, que hoje a emenda constitucional garante a fonte de recurso para o pagamento do piso. Então, ele garantiu que o Congresso vai se mobilizar para atender o STF e assegurar o pagamento do piso da enfermagem. E nessa mesma matéria, vou colocar aqui para vocês lerem, tá? Ele afirmou que mesmo no período de recesso, o Congresso Nacional já está empenhado em atender a nova exigência do ministro Barroso do STF para assegurar o pagamento do nosso piso. Ok? A informação dele é a resposta do Barroso. Lá no início da live que eu falei que ele tinha pedido, né, aí essa questão dessa criação dessa lei. Então o Congresso Nacional ele já está empenhado e mobilizado em atender a exigência do ministro Barroso. E aí o Mavix, tá aqui, eu vou até fixar o comentário do Mavix, pegou e fez essa pergunta: quando isso? Bom, eu não posso afirmar. Eu não tenho uma data exata, mas acredito que nos próximos 15 dias, tá? 15 dias, o nosso problema aí com o Barroso esteja resolvido. Certo? Por quê? Porque se está se informando que o Congresso vai estar empenhado em atender a exigência do ministro Barroso e que uma medida provisória ela pode resolver e vai e deve resolver isso, não tem por que esperar o Congresso Nacional e o STF voltar de recesso para entregar essa solução. Eu acredito muito nas palavras de Rui, porque eu estive lá, esse prazo quem está colocando sou eu, tá? Não é Rui. Ele está falando que o Congresso está empenhado. Mas eu acredito muito, né, nas palavras de Rui, que o Congresso ele esteja empenhado. Cabe a nós efetivar essa cobrança para que a implementação aí dessa solução, né, para o ministro Barroso seja feita o quanto antes possível. E aqui, né, vamos ao pronunciamento do Rui. Recebemos com estranheza esse questionamento do STF. Até porque nós temos encaminhado para eles todos os avanços legais em relação à temática. Sigam em contato permanente com os demais deputados que estão empenhados na luta. E já encaminhamos um ofício para os ministros da Saúde, Nízia Trindade, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O objetivo é discutir a melhor forma para destinar os recursos para os entes citados na PEC. Entendo que o caminho mais rápido para resolver a questão é através de uma medida provisória. Tenho plena certeza que vamos suprimir todas as dúvidas e questionamentos do ministro Barroso para garantir essa conquista da categoria da enfermagem, assegurou. Então, nós temos aí no desdobramento, tá, informações importantes, tá, de que o Congresso Nacional ele já está trabalhando na criação dessa solução, que foi um pedido do ministro Barroso. Diego,
E esse pedido do Barroso, ele faz sentido? Pessoal, sinceramente não é defendendo o ministro Barroso aqui, porque eu quero que vocês analisem comigo esse momento que nós estamos. No ano de 2022, nós aprovamos o projeto de lei 14.434 e mudamos a Constituição 2 vezes, coisa que a enfermagem, desde a sua existência, nunca fez. E quando o ministro Barroso ele pede aí a criação, né, dessa lei, que pode ser resolvida através da medida provisória, ele está pedindo quanto vem, quanto vai dar, o que é necessário, o dinheiro já está lá, para onde ele vai ser destinado. Diego, tá certo? Sabe por quê? Porque senão iriam se enviar, lógico que não com irresponsabilidade, porque as pessoas que estão lá são responsáveis, né? Nós sabemos disso, estão tratando aí da nossa luta do piso, tá? Mas porque senão poderia se destinar recursos a mais ou a menos para determinados estados. Ele está pedindo o que a Constituição manda. A lei, para que a emenda constitucional ela possa, vou colocar aqui, até aqui em tela de novo, ela possa ser regulamentada, uma lei regulamentadora. Vocês estão entendendo? Então, ao meu ver, nós estamos mais perto do que nunca estivemos. Porque com a edição dessa lei, que pode vir através da medida provisória, vindo aí do presidente da República, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, nós sanamos aí toda e qualquer dúvida do ministro do STF, Barroso. Eu digo, a enfermagem ela não pode mais esperar. E isso, e aqui a Lidiane colocou, de certa forma ele está certo. Vocês estão entendendo? E isso, cara, é um momento muito atípico na questão da nossa luta, porque nós só dependemos agora desse ponto. Ao meu ver, né? Não sei se vai aparecer alguma outra cosita na cabeça aí do ministro, mas com garantias nós já temos aí que o Congresso Nacional, acredito que o presidente também esteja envolvido, né, porque nós temos aqui ofícios enviados à ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ao ministro Padilha também, para que o quanto antes, tá, seja, né, resolvido essa questão do pagamento do nosso piso salarial da enfermagem. Certo? Então, pessoal, eu quero que vocês continuem mobilizados, tá? Cobrando respeitosamente, certo? As figuras que foram faladas aqui nessa live. Por quê? Porque se a gente ficar caladinho, aguardando, nada vem do céu. E a gente aprendeu que a nossa pressão nas redes sociais, ela faz muito efeito, né? Tanto é que nós tivemos aí o piso em 2020 lá no Senado, onde muitas cobranças nas redes sociais, os senadores falaram, nós estamos apoiando, postando em suas redes sociais. Então agora não deve ser diferente, mas que nós estamos mais perto do que nunca estamos. Agora estamos a depender aí, pelo menos até o dia 31, né? Desse mês de janeiro, onde o Congresso Nacional está em recesso, mas já foi informado pelo Rui que estão trabalhando também nisso, tá, na questão do piso, tá? E o presidente Lula, ele não está em recesso, ele está aí trabalhando também. Mas para a questão dessa edição dessa medida provisória, possa ser aí feita, então, o quanto antes, certo? O quanto antes, tá bom? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês aqui nessa live, tá? A respeito dessa medida provisória e o pagamento do piso da enfermagem, porque essa pode ser, e ao meu ver, acredito que é, a solução definitiva dos nossos problemas. Por quê? Porque só dá o dia 31, né, que nós temos aí o recesso lá do Congresso Nacional. Não houver essa mobilização partida do Executivo, do presidente, através dessa edição de medida provisória, nós vamos ter que ficar esperando.
Pode acontecer antes? Pode. Mas está dependendo aí agora do presidente eleito Lula. Então, você que assim como eu votou nele no segundo turno, cobre respeitosamente essa medida provisória, essa edição dessa medida provisória. Você que não votou no presidente Lula, que está aí assistindo essa live, cobre também respeitosamente, afinal ele já assumiu, né? Então o que nós temos que fazer hoje é nos manter mobilizados, entendeu? Mobilizados. Tá bom, pessoal? E é isso, tá? Não tô repassando a culpa para o atual presidente, que afinal governa para mais de 220 milhões de brasileiros. E nós estamos aí no 4º dia de mandato, 3º dia útil de mandato, mas estou transferindo essa responsabilidade que poderia ter sido feita pelo presidente anterior, certo? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Tá bom? Por quê, Diego? Porque desde que a emenda constitucional 127, que traz a fonte de custeio do piso da enfermagem, ela foi promulgada, o presidente anterior poderia ter colocado essa medida provisória, já que ele tem assessoria jurídica, tá, pessoal? Jurídica para entender que a emenda constitucional, ela teria que ter essa lei regulamentatória e que a medida provisória poderia ter sim sido assinada por ele, tá bom? Então agora essa responsabilidade, tá, não é mais de Bolsonaro e está sendo transferida agora para o presidente Lula, tá? E nós acreditamos, tá? Nós acreditamos que isso será resolvido aí dentro dos próximos dias. Nós quem? Eu. Na minha cabecinha, com as informações que eu tenho e com as novas informações que vão chegando, tá? Então quem fala aí, tô sem esperança, não vou mais receber, por favor, pessoal, vocês têm que se manter mobilizados, ao invés de estar destinando palavras de negatividade, tá bom? Vocês entenderam? E aqui, ó, da Ariange, ela fez um comentário muito interessante, vou até fixar aqui, ó. Vamos arrochar o presidente, pois o Bolsa Família está todo resolvido. Vocês entenderam? O piso da enfermagem também pode ser resolvido através da medida provisória. Não foi emenda, não foi uma PEC? Não virou emenda? Foi ou não foi? O Bolsa Família? Então, assim, a fonte de custeio não foi uma PEC, não virou emenda? Então, agora, pessoal, é contar aí com o novo presidente. Lembrando para vocês que ele governa para mais de 200 milhões de brasileiros e não somente para enfermagem, tá bom? Certo? Mais de 200 milhões de brasileiros. O planeta não gira somente em torno da enfermagem, apesar de o nosso girar, tá? O nosso mundo gira em torno da enfermagem, tá certo? Mas agora, né? Ver a promessa dele de campanha, que foi do pagamento do piso, e solicitar a edição tão rápido dessa medida provisória. Ao meu ver, nos próximos 15 dias sai. Sigamos juntos na luta pela valorização da enfermagem brasileira. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês aí, tá bom? E um abraço a todos. Tamo junto.